Olá pessoal, eu me chamo Maria Carolina e hoje, juntamente com minha colega Ana Flávia, nós vamos então apresentar a aula 7 da Comissão de Programação, chamada Função While e Do While. Primeiramente, então, definição. A definição é que o uso de while e do while está relacionado a estruturas de repetição, que também são chamadas de laços ou loops. Ou seja, esse tipo de construção de código é utilizado quando a gente precisa que alguma informação seja executada mais de uma vez. E ao invés de você ter que inserir cada condição separadamente, você consegue inserir tudo dentro do while, em que aquela condição, se for verdadeira, vai então fazer com que o código seja executado. Isso facilita também para que os códigos não fiquem tão extensos. Então, o que vai acontecer? A gente tem a utilização nesse primeiro momento de while e do while. Como eu disse, é referente a estruturas de repetição. Tem-se então a contagem de vezes que acontece essa repetição de códigos. Então, é muito importante que a gente insira um contador. No início da construção do código, a gente vai colocar um número que vai ser definido da forma int, porque na maioria das vezes a gente está trabalhando com números inteiros. Então, precisamos colocar int, atribuir o nome, que pode ser contador, CT, contagem, dentre outros. E então, a gente atribui um valor. Esse valor trata-se do valor inicial em que a gente vai começar, então, a construção, a execução do código. Alguns casos que a gente tem que se atentar é que muitas vezes a gente vai precisar fazer operações, ou seja, a gente executa o código a primeira vez e quando ele vai ser executado pela segunda vez, é necessário que ele de repente some uma unidade ou que ele subtraia uma unidade. Tudo isso para que ele não recaia em loopings. Então é importante que a gente coloque CT mais quando se quer somar uma unidade e CT menos quando se quer subtrair uma unidade. No caso, o CT é a palavra que eu atribuí, mas pode ser, como eu disse, contagem, contador e afins. Bem, o while, então, é o primeiro deles que a gente vai trabalhar, e o que acontece é essa condição. Enquanto a condição booleana, ela for verdadeira, tem-se a execução do código. Primeiro, para a execução, tem-se um teste de condição. Então, a gente cria o código e compila e executa. No momento da execução, vai ser feita uma análise se a condição que você colocou ali, se ela é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, vai ocorrer, então, a execução do código. Se ela for falsa, não vai acontecer. A segunda é a do while, que é uma variação do while. E, diferentemente do anterior, nesse caso, tem-se primeiro a execução da instrução e, posteriormente, tem-se a análise quanto à sua forma, se tem algum erro quanto à lógica ou não. Dessa forma, melhor dizendo, com o do while tem-se pelo menos uma execução antes de que ocorra, então, essa análise quanto à sua lógica. E aqui trago um exemplo quanto ao while e ao do while. Primeiramente, um exemplo do while, em que a gente tem o seguinte caso. Tem-se int ct igual a 1. Aqui, como eu falei, eu tenho então o meu contador iniciando em 1, mas pode ser iniciado em outro número, até por convenção da programação se utiliza o 0. Mas para esse exemplo, eu iniciei com 1. E qual é a condição? Eu quero que apareça a mensagem: você não tem permissão para entrar enquanto o CT for menor do que 0. Só que se a gente observar, eu já tenho logo de início um problema, porque eu coloquei lá no início o meu valor inicial como 1 e eu pedi para que essa mensagem apareça enquanto aquele número for menor do que 0. Só que logo de início não é verdade, eu já tenho 1 sendo maior do que 0. E eu ainda peço para que cada vez que o código for executado, que ele adicione uma unidade, ali com a indicação do CT++. No entanto, quando a gente vai colocar no prompt de comando, o código ele compila normalmente, mas quando a gente pede para que ele execute, ele não vai fazer absolutamente nada. Vai aparecer então essa mensagenzinha embaixo com o caminho, né, que ele percorreu para chegar até a minha pasta, mas não vai aparecer nenhuma mensagem, porque ele foi fazendo a análise de cima para baixo, chegou ali, opa, aqui essa afirmação não é verdadeira, então ele já interrompeu aqui e não continuou a análise do código. Segundo exemplo, agora com o do while.
Aqui, então, eu coloquei também, iniciando a contagem em 1, pedi, coloquei ali, do faça o que? Apareça essa mensagem, você não tem permissão para entrar, pois o número é, e aí ele coloca o número, some mais uma unidade. Mas até quando eu quero que ele faça isso? Eu quero que ele faça enquanto o CT for menor do que 0. Só que, novamente, tem-se uma falha da lógica, porque eu iniciei com 1 e pedi para que ele coloque enquanto for menor do que 0. Então, novamente, temos um erro aí. Só que, diferentemente do anterior, nesse aqui, quando eu pedir para executar o código, ele vai executar. Apareceu ali o contador 1, que até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Mas aqui vem o problema, aparece a mensagem, você não tem permissão para entrar, pois o número é 1. Quando, na verdade, essa primeira execução do código, ela não executaria, não aconteceria se fosse apenas com o while, como no exemplo anterior. E ali eu tenho o valor final do contador, 2. Porque ele executou uma vez, chegou em 1. Ele foi executar a segunda vez, ele chegou em 2. E aí sim ele foi passar pelo teste e viu que a condição 2 não é menor do que 0. Então ele parou a leitura do código nesse momento. E bem, agora vamos falar sobre alguns erros comuns quanto à criação desses tipos de código. Primeiro deles, então, temos ali, eu iniciei dessa vez o meu int com 10, então aqui eu tenho int ct igual a 10, pedi para que o contador, para que mostrasse o número que está ali no contador, que é 10, e pedi para que ele mostre o número é tal, enquanto o ct for menor do que 5. Valor final do contador mais ct. Então, aqui é o mesmo caso do exemplo ali que eu falei para vocês anteriormente, em que essa condição aqui, 10 menor do que 5, ela falha logo de início. Mas, como falei anteriormente, eu estou trabalhando com o do while. Então, vai ser executado uma vez, pelo menos, esse código. E aí, na segunda vez, então, ele não recai na condição. E também aqui eu não estou pedindo para ser executado nenhuma soma, nenhuma subtração, nada do tipo. Então, ele lê uma vez e para. Segundo exemplo, temos o seguinte. Temos que ct igual a 10, como anteriormente. Essa parte, tudo ok. E aí eu peço while ct maior do que 5. Aqui eu coloco a condição que eu quero que isso seja executado enquanto o ct for maior do que 5. Eu iniciei com 10, então ao colocar aqui a condição, o meu ct sempre vai ser maior do que 5. Aqui eu tenho um caso em que a minha afirmação sempre vai ser verdadeira. O que acontece é que ao executar o código, ele vai cair num looping. Como eu não pedi nenhuma operação, nem soma, nem subtração, eu tenho que vai ser repetido infinitas vezes aquele valor apresentado. Então, vai aparecer infinitas vezes um número e, no caso, 10. Vai aparecer várias vezes. Se vocês estiverem trabalhando com o prompt de comando, vocês precisam fechar o prompt e abrir novamente, porque só dessa maneira vocês vão conseguir interromper a execução do código. Se vocês estiverem trabalhando pelo Eclipse, vocês vão ter que procurar ali uma parte que fala sobre parada brusca, pausa brusca, algo do tipo. A Ana vai explicar melhor para vocês posteriormente essa parte, mas é importante que vocês vão ter que fazer essa pausa de maneira manual, ok? No exemplo 3, então, agora temos a questão do número aqui se mantém, mas agora eu coloquei ct++. Eu pedi o quê? Faça o que? Apareça essa imagem, o número é mais ct e adicione mais uma unidade enquanto o ct for maior do que 5. E qual vai ser o valor? O que vai acontecer nesse caso? Aqui a gente tem que vai para um looping novamente, só que dessa vez ele vai para um looping e os números são colocados na ordem crescente. A cada vez que o código é executado, aumenta-se uma unidade. Por quê? Aqui eu tenho uma condição que sempre vai ser verdadeira, como no exemplo anterior. Só que aqui eu acrescentei o ct++, ou seja, cada vez que o código for executado, ele vai ser adicionado uma unidade. O ct++, ele equivale ao colocar ct mais 1, só que é mais usual a gente utilizar assim, essa linguagem, ct++. E aqui também a gente tem o erro quanto ao looping, porque eu coloquei aqui a soma, mas eu não coloquei uma condição que seja logicamente viável. Então, a gente recai no looping novamente. Mas agora, como eu resolveria esse problema do exemplo 3? Bem,
Aqui no exemplo 4 é muito semelhante ao anterior, mas o que eu fiz? Aqui eu tenho iniciando o meu código com o número 10, eu ainda quero que a mensagem apareça enquanto o CT for maior do que 5, só que agora, ao invés de somar uma unidade, eu vou subtrair uma unidade cada vez que o código for executado, aqui com a indicação CT menos menos. Dessa forma, o que eu tenho? Ele vai mostrar o contador aqui que eu pedi, então o contador é 10, e aí ele vai executar a primeira vez, o número é 10, ele vai executar de novo, o número é 9, e assim vai até chegar em 6. Quando ele chegar em 5, quando recair nessa parte da análise em que ele tem que ser menor do que 5, vai ser uma afirmativa que não é verdadeira. Então, ele vai interromper nesse momento a execução, o meu código ele vai aparecer essa mensagem até o 6, e o valor final do meu contador aqui vai ser 5. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês se atentarem bem quanto à importância do contador, a importância de vocês se atentarem a como colocar, como construir, porque aqui eu só troquei o mais pelo menos e eu resolvi um problema ou eu criei um problema, dependendo de onde vocês estejam começando aqui. Então, é muito importante. Nesse caso aqui, a única diferença é que aqui eu estou somando uma unidade e aqui eu estou subtraindo. Só que aqui onde eu estou somando, eu recaí num looping que vai infinitamente se eu não interromper. Enquanto que aqui no CT menos eu já tenho algo que é logicamente viável e vai ocorrer então da maneira como a gente busca, ok? E bem, agora a Ana vai trazer para vocês exemplos sobre as construções de códigos para que vocês consigam compreender ainda melhor, ok? Olá pessoal, dando continuidade à aula, vamos então aprender como que a gente vai criar os laços de repetição usando o do while e usando somente o while. Primeiro a gente vai começar com o mais difícil, que no caso seria o do while, tá? Mas nada é um bicho de 7 cabeças. O do while, ele tem uma estrutura em que a gente vai começar escrevendo do, tudo minúsculo, vai abrir as chaves, aí ela já vai automaticamente fechar. Só que aqui, logo em seguida em que tem esse fecha-chaves do while, ó, essa chave está fechando aqui, a gente vai escrever um while, abrir um parênteses e ponto e vírgula. O que vai dentro desse parênteses aqui é uma condição, né? Essa condição, ela precisa ser verdadeira. Para quê? Se a condição que está dentro desse while for verdadeira, ele vai fazer a repetição. Verdadeira, tá? Então, a gente vai colocar uma repetição. Quando a gente trabalha com repetição, a gente vai trabalhar, então, com uma coisa também que é muito importante, que é o nosso contador. Contador é uma variável que a gente geralmente cria no tipo inteiro, é muito comum a gente usar o tipo inteiro. Eu acho que eu nunca utilizei outro tipo para utilizar um contador, tá? E esse contador é que vai guiar todo o laço da repetição. O contador, ele pode ser qualquer nome, tá? Vocês podem colocar contador, mas por padrão, geralmente a gente chama de CT e geralmente ele começa com 0. Mas eu posso começar com 10, eu posso começar com qualquer valor. Eu sugiro vocês começarem com 0, porque na programação o 0 é sempre a primeira casa, Por exemplo, quando a gente trabalha com vetores, que vai ser as próximas aulas, o vetor, a primeira casa no vetor não é a casa 1, é a casa 0. Então, por padrão, comecem com 0, tá? Ou com um valor muito mais coerente, mas geralmente a gente também pode começar com 1, ok? Esse contador, a gente já vai utilizar ele, mas ele tem que ser criado antes da gente chamar a nossa repetição. Ok. A gente agora tem toda uma estrutura, tá? Então, a gente tem o do e o while. Falta a gente colocar, então, a nossa condição. Ana, o que vai aqui dentro? Aqui dentro vai a ação a ser repetida. Tudo que a gente quer repetir, a gente vai colocar dentro desse do. Por exemplo, assim, se eu quisesse imprimir system.out.println os números são, eu vou imprimir os números de 1 a 10, vamos usar aqui, a gente vai utilizar o nosso contador, que é aí que ele já vai começar a entrar na história, tá? E aqui, a gente tem que, para finalizar, vocês estão vendo que aqui tá dando um erro, porque eu não coloquei uma condição. Se eu não coloco uma condição, ele não tem como fazer essa repetição para mim.
Por quê? Porque ele precisa saber assim, ó, se tal coisa for verdade, a gente repete. Se for falso, a gente não vai fazer nada. E se for sempre verdade, a gente vai repetir para sempre. Calma que a gente vai chegar lá. Por exemplo, eu quero repetir esses números de 1 a 10. Então, se CT for maior, ó, se o CT for maior do que 10, se 0 é maior do que 10? Não, é falso. Então, o que eu tenho que mudar aqui? CT é menor do que 10. Ó, aí essa é a minha condição. Ou seja, esse CT aqui que começa com 0 é menor do que 10? Sim, ele é. Então, eu vou fazer essa ação aqui em cima. Só que do jeito que tá, eu não posso deixar assim. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vou rodar o meu código, ele não tem erros, tá? Só que, vocês olhem aqui no meu console, ele vai ficar repetindo isso aqui para sempre. Se vocês utilizarem o Sublime e o prompt, vocês vão ver que ele vai ficar assim e vocês vão ter que fechar o prompt de comando. Por quê? Do jeito que tá, eu não estou incrementando nada no meu computador. Então, 0 vai ser sempre menor do que 10. Ele tá fazendo assim, ó. 0 é menor do que 10? Sim, então mostra a mensagem. Aí vem pra cá, 0 é menor do que 10? Sim, então mostra a mensagem, tá? Então, eu não estou incrementando. 0 vai ser sempre menor do que 10. Para isso, eu preciso incrementar. Agora, o incrementar é uma coisa nova. A gente vai fazer CT, que é o meu computador aqui de cima, vai ser igual a CT mais 1. Ou seja, toda vez que eu repetir uma coisa, eu vou somar 1 nesse contador. Ó, ele entra aqui como 0. Na condição, 0 é menor do que 10? Sim, então eu vou mostrar os números são 0. Aí ele vem aqui. O meu novo valor para CT vai ser 0 mais 1. 0 mais 1, 1. Aí vem aqui para baixo. 1 é menor do que 10? Sim, então eu mostro aqui de novo e eu vou mostrar 1. Aí eu vou pegar o meu novo valor, que é 1. 1 mais 1, 2. Aí vem para cá e ele vai continuar fazendo esse laço. Vocês podem incrementar desse jeito, mas por padrão da programação, a gente usa CT mais ponto e vírgula, que é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é igualzinho a isso aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui comentado. É a mesma coisa aqui, usar CT mais, tá? Isso é a mesma coisa. Aí agora, ó, vocês viram que aqui embaixo ele repetiu infinitas vezes. Agora, com esse incremento, a gente pode testar o nosso código. Ele vai lá, vamos salvar. Ó, ele mostrou 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. Ana, por que ele não mostrou o 10? Porque quando ele chegou aqui no valor 9, ó, ele vai mostrar, eu vou mostrar só o CT, pra gente visualizar mais fácil, tá? Vou salvar e vou rodar de novo. Ó, ele mostrou de 0 a 9. Ou seja, o último valor que chegou aqui em cima para mostrar a mensagem foi 9. Logo em seguida, ele foi incrementado, tá? Ou seja, ele somou mais 1 nesse valor. Ou seja, 9 mais 1, 10. 10 é menor do que 10? Não, gente, 10 é igual a 10. Então, se eu quiser mostrar os valores de 0 a 10, eu vou colocar um igual. Salvar. Essa parte aqui da condição, pessoal, vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque ela não é difícil, mas ela vai mexer muito com a lógica de programação de vocês, tá? Ó, agora ele vai mostrar os valores de 0 a 10, porque ele chegou aqui em cima de 10, ele chegou aqui em cima para mostrar o 9. 9 mais 1, 10. 10 é maior ou igual a 10? Sim, aí ele somou. Quando chegou aqui em cima, ele vai sair com 11. Tanto que, se eu pedir para mostrar qual é o meu valor do meu contador, o meu contador, ele provavelmente vai ser 11. .out.println. O valor final do meu contador é mais CT. Vamos salvar, executar. Ele vai mostrar os meus valores de 0 a 10 e meu contador é 11. Porque ele fez aqui para 10 e ele continuou fazendo. Aí o próximo valor que chega aqui é 10. 10 mais 1, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí ele sai. A partir do momento em que essa condição aqui for falsa, a minha repetição para. Assim como, que se por exemplo assim, se eu começar com o meu contador 20, tá? Ele nem vai fazer essa repetição aqui, ó. Eu vou salvar, ele vai mostrar somente essa mensagem aqui de baixo. Vou salvar e ele mostrou somente a mensagem aqui de baixo. Por quê, gente? Porque ele não chega a fazer essa ação aqui. Porque 20 não é menor ou igual a 10, tá? Então, ele não chega a fazer nenhuma repetição, ele não vai fazer nenhum laço aqui de cima.
Por que ele somou aqui? Porque vocês têm que lembrar que o Java, ele vai fazer de cima a baixo, tá? Então, por exemplo, aqui, ele só vai mostrar a mensagem se isso aqui for verdade. Mas isso aqui é uma ação à parte, é uma ação em que eu não preciso imprimir nada na tela. Ele já está incrementando dentro do meu código. Eu posso criar o contador aqui dentro? Não. Por quê? Ó, se eu criar o contador aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou comentar esse contador aqui de cima e vou deixar o CT aqui embaixo. O que acontece? Dá errado por quê? As chaves, reparem aqui, ela vai fechar aqui. Só que eu uso esse contador no meu while e é logo em seguida que ele fecha. Se eu crio aqui dentro, esse contador ele só vai existir dentro dessas chaves aqui, tá? Então, ele não pode. A dica é criar sempre em cima, que ele nunca vai dar problema, ok? Vou descomentar aqui em cima. Ok, Ana. Tu está fazendo, então, um código em ordem crescente, de 0 a 10. É uma repetição em ordem crescente. A gente só pode fazer em ordem crescente? Não, eu posso fazer em ordem decrescente. Vou mostrar um exemplo para vocês de como que a gente faz em ordem decrescente. Eu começo, então, um contador com um número maior, que eu quero, e aqui a minha condição vai ter que ser menor. Opa! Vai ter que ser menor, né? Aí eu vou ter que mudar toda a estrutura da minha lógica, tá? E o que acontece? Ó, do jeito que tá, o que vai acontecer? Ele vai fazer infinitamente. Por quê? Por que ele vai fazer infinitamente? Vou até parar aqui. Porque aqui eu estou incrementando para cima, então eu estou sempre somando mais um no 10. Então eu vou fazer 10, mais um 11, mais um 12, mais um 13. Então esse valor aqui vai ser sempre maior, né? Então, no caso de uma lógica reversa, de uma lógica decrescente, eu tenho que usar o CT menos menos, que é a mesma coisa que eu fizer CT é igual a CT menos 1. É a mesma coisa que usar CT menos menos. Aí sim, com esse CT menos menos, eu estou tirando um número de 10. 10 menos 1, 9. Menos 1, 8. E a partir desse momento, a minha lógica vai ser coerente. Ó, agora sim, eu estou usando os números em ordem decrescente. Vocês devem estar se perguntando por que aqueles loopings acontecem, esses loopings eternos, né, que eu tenho que usar essa barrinha aqui de parar. Esses loopings acontecem, pessoal, porque quando essa condição aqui é uma verdadeira para sempre, é um verdadeiro sempre infinito, vamos assim dizer, um limite infinito, ele vai continuar repetindo, ou seja, por exemplo, 0 vai ser sempre menor do que 10. Só que se eu não incrementar o valor do meu contador, ele vai continuar sendo verdade, tá? Então, a lógica de programação vai começar a falar muito alto quando a gente está trabalhando com repetição. Vocês vão ter que tomar muito cuidado com relação a isso. Dando continuidade, então, à nossa aula de repetição, agora que a gente já viu o do while, a gente vai finalizar vendo somente o while. O while é um pouquinho mais simples, eu não vou precisar do do. É literalmente eu escrever o while, o parêntese e abrir as chaves. O que eu quero que seja repetido vai ter que ser colocado entre essas duas chaves aqui. Ação a ser repetida. E da mesma forma que o do while, aqui nesses parênteses eu tenho que colocar a minha condição. E essa condição que vai aqui dentro, ela precisa ser verdade. Se ela for verdade, a minha ação vai ser repetida. Mas vale lembrar que, da mesma forma, os loopings eternos, ele pode acontecer. Então, vocês vão ter que tomar cuidado. Vamos precisar de novo de um contador, que eu vou chamar de CT igual a 0, para a gente fazer um teste. Vou usar a minha condição, se CT for menor ou igual a CT menor ou igual a 10, aqui, né? Então, o que vai acontecer? Então, CT 0 é menor ou igual a 10? Sim, então eu posso repetir o que eu quero. Então, eu vou mostrar a mensagem na tela. System.out.println e vou mostrar aqui o meu CT. Ponto e vírgula, e é isso aí. Vamos rodar. O que acontece? Estava faltando a incrementação, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse looping eterno aconteceu por quê? Eu não incrementei meu contador. Como é que a gente incrementa? CT mais mais. Salvamos e rodamos. 0 até 10. Perfeito. Vocês podem se perguntar, Ana, o CT vem antes ou depois do meu system? Olha só a diferença. Aqui, o primeiro número a ser mostrado é 0, tá? Se eu coloco o meu CT antes, o que vai acontecer? O primeiro número a ser mostrado vai ser o 1. Por quê?
Ó, 0 é menor do que 10, então eu vou somar antes, eu vou somar 1 no 0, 0 mais 1, e vou mostrar a mensagem depois. Assim como o último número foi 11, porque o meu computador, ele chega aqui na minha última repetição valendo 10. Só que eu incremento ele antes de mostrar a mensagem. Então, vocês vão ter que tomar muito cuidado com lógica de programação quando vocês estiverem mexendo com a repetição. Por quê? Vocês podem ter looping eternos, né? Se vocês deixarem essa condição aqui como sempre verdade e não incrementarem esse contador. E vocês podem também ter problema de ele não fazer a repetição se isso aqui for falso. Ou seja, se eu, por exemplo, assim, somente inverter a minha chave, ele não vai fazer nada aqui embaixo, nada. Ó, ele falou que o meu código terminou de executar, mas ele não fez nada, porque o 0 nunca é maior do que 10. Então, vocês vão ter que tomar muito cuidado com relação a isso. Vocês podem estar se perguntando, que tipo de ação que a gente pode fazer aqui? Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar um if aqui, tipo, se o contador %2 for igual a 0, ou seja, se for um número par, a gente mostra a mensagem, tipo, o valor tal é par. Vamos ver aqui. O valor mais CT é par. Ó, só mostrando a mensagem. Ou seja, primeiro a gente vai... se eu deixar aqui em cima, ele vai incrementar antes. Só que eu não quero que ele incremente antes. Por lógica, eu vou aqui, vou comentar isso aqui. Vou colocar aqui embaixo. O que está faltando aqui? Mais, ponto e vírgula. E vou salvar. Com if, ele só vai mostrar os valores que estão no if, ou seja, 0 é par, 2 é par, 4 é par, 6 é par. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Que ele vai fazer. Eu posso fazer somas, ifs, else. Se eu quiser colocar uma repetição dentro de uma repetição, eu posso também. Ana, eu posso colocar uma repetição, um if antes um while dentro de um if? Posso. Se eu quiser colocar, se o contador for maior do que 0, a gente vai entrar aqui. Se o contador for maior do que 0, eu vou fazer essa repetição. Aí eu vou somar isso aqui. Só que detalhe, eu vou colocar aqui dentro, em CT. O que tá faltando, gente? Essa chave está fechando aqui. Tá faltando as chaves para fechar esse carinha aqui. Então, coloquem aqui. Salvando. O que vai acontecer, Jesus? Ele não vai repetir isso aqui porque o 0, ele não é maior do que 0. Então, essa condição no if é falsa. Mesmo que aqui seja verdade, ele só vai repetir se esse if aqui for verdade. Então, se for igual a 0, aí sim eu vou fazer essa minha repetição. Tudo vai pesar na lógica de programação de vocês. Ou seja, primeiro ele testou isso aqui é verdade? Então, eu estou autorizado a fazer essa minha repetição. Aí ele termina de fazer toda a repetição e ele sai para fazer o que ele precisa fazer, tá? Então, se isso aqui, por exemplo, se isso aqui fosse falso, ou seja, 0, eu poderia chamar um else. Else system.out.println. A minha condição é falsa, não pode-se fazer a repetição. O nosso ponto e vírgula, só para comprovar para vocês, isso aqui é falso, então ele não vai fazer isso aqui, ele vai cair direto no meu else. E é isso, pessoal. Agora, a estrutura é bem simples, tá? Tanto para o while quanto para o do while, vocês precisam ter um contador, uma condição que seja verdadeira, tá? Mas essa condição verdadeira, ela tem que ter um limite, ou seja, eu não posso ser sempre verdade, porque senão eu vou ter looping. Vocês podem colocar qualquer ação aqui, pode usar string, var, char, vocês podem usar qualquer coisa, tá? Mas cuidem muito da lógica de programação de vocês, que agora ela vai começar a pesar. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.